Boa tarde, senhores vereadores. Cumprimento a todos que participam aqui dessa reunião. E eu gostaria, senhor presidente, de pedir um tempo a mais. Eu vou lutar para poder fazer somente nos 5 minutos, entendeu? Mas somente se precisar realmente. Bom, nesses últimos 7 anos, eu tenho representado aqui a população de Conceição do Mato Dentro como vereador eleito e reeleito pela população dessa cidade. E nós temos visto que a nossa cidade ela passa por grandes transformações e também por momentos difíceis. Nós somos vereadores, a maioria aqui já de segundo, terceiro mandato, e muitas vezes as pessoas acham que esse aqui é um momento de descanso. Eu falo que na minha vida eu já trabalhei capinando, roçando, fui professor, e todos os trabalhos, todas as funções têm seu momento de alegria, mas também tem seu momento de dificuldade. E eu acredito que todos nós, vereadores aqui, já passamos por momentos bons e também por momentos difíceis aqui diante do nosso trabalho. Mas nós somos escolhidos pela população e somos escolhidos por Deus também para poder representar o povo dessa cidade e para lutar que a gente consiga aí criar uma cidade mais humana, uma cidade melhor para os concessionenses. E muitas vezes, quando eu falo de Deus aqui, algumas pessoas depois me questionam, assim, você fala de Deus, fala de Jesus, mas o Estado é laico. Outro dia mesmo uma pessoa me criticando, só sei que, dentro de várias críticas que colocaram, falou sobre a questão Deus e falou assim, é evangélico, você sabia? Como se ser evangélico é uma coisa ruim. Eu sou evangélico, sim, graças a Deus, creio em Cristo Jesus, só estou onde eu estou hoje, é porque Ele me sustentou e me manteve de pé. Infelizmente, na sociedade que nós estamos vivendo atualmente, as pessoas não têm dado tanta importância para as coisas de Deus, mas nós sabemos que o mundo espiritual é muito mais real do que nós imaginamos. E a própria palavra de Deus nos diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, se nós queremos ter uma cidade melhor, se nós queremos ver um povo que se alegra, um povo feliz, nós precisamos colocar Deus como o centro das nossas decisões, como o centro das decisões das políticas públicas dessa cidade. No nosso regimento interno, diz que a Bíblia ela deve ficar aqui ao lado direito da mesa diretora e ela pode ser usada por qualquer parlamentar que queira fazer uso dela. Também na nossa lei orgânica, o início da ordem do dia, como o presidente começou a reunião aqui, ela foi promulgada pela bênção de Deus. E iniciamos a nossa reunião em nome do povo de Conceição e com a proteção de Deus. Embora nós vivemos numa nação laica, nós não podemos aqui confundir laicidade do Estado com laicismo. O Estado laico é o Estado mais lindo que existe. Ele dá a liberdade às pessoas de expressar seus pensamentos e exercer a sua fé dentro da sua religião. Diferente do Estado laicista, que é ateu, é anticristo, é antirreligião. E nós não vivemos no Estado laicista. Nós vivemos no Estado laico, em que as pessoas têm a liberdade de expressar a sua fé. E eu falo aqui nesse dia, se não em nome de todos, em nome da maior parte da população dessa cidade, que professa a mesma fé que eu, ou seja, creem em Jesus Cristo. E como vereador, eu represento essa maioria. E da mesma forma que represento e defendo o direito daqueles que proferem outro tipo de fé e espiritualidade. E tendo feito aqui essa diferenciação, eu gostaria de falar também sobre um aprendizado bíblico aqui. A Bíblia que está aqui nessa tribuna, ela tem no seu primeiro e no segundo livro do profeta Samuel, uma das histórias mais terríveis da humanidade e, ao mesmo tempo, uma das histórias mais bonitas. Eu digo isso porque em um momento em que eles colocavam Deus como legislador, como o rei deles, as coisas fluíam. Mas a partir do momento que eles deixavam Deus de lado e começavam a andar segundo a própria vontade deles, a gente via que as consequências do pecado, as consequências do erro, vinham não só para quem estava no governo, mas vinha para toda a população. E é um ensinamento que nós podemos pegar. O nosso erro aqui, o erro da pessoa que é um agente político, ele não reflete somente na pessoa, ele reflete em toda a sociedade que pagam as consequências por essas ações.
E nesse tempo, nós vimos lá, onde fala sobre Abraão. Ele foi o pai não apenas do judaísmo, mas também do cristianismo, do islamismo. E Deus disse ali que lhe daria tantos filhos que preencheria todos os quadrantes da terra. As 3 maiores religiões do mundo, elas são embasadas em Abraão. E é desse povo judeu que nós aqui do Ocidente, principalmente o Brasil, herdamos a cultura judaico-cristã, carregada do seu moralismo, da sua boa-fé, dos seus bons costumes, e para nós que somos cristãos, nós precisamos ter Jesus Cristo como a razão do nosso propósito e nosso compromisso aqui neste lugar, para assim caminharmos para os bons costumes, pela honestidade e pela boa-fé. E nós sabemos também que o Ocidente não nasceu por acaso. Ele também é embasado na filosofia dos gregos, no direito dos romanos e na moral judaico-cristã. Isso fez uma performance de toda a nossa nação. Uma nação nascida à sombra de uma cruz, uma nação que teve como seus principais pais homens que olhavam para o céu e não via apenas átomos, mas que ficavam passeando pelo ermo, mas viam a glória de um ser eterno e invisível. Se ele é invisível, vereador, como pode provar a existência dele? Eu não posso provar a existência de Deus, como não posso provar a existência do vento, a não ser que mesmo não vendo o vento, eu sinta a presença do vento. Eu não vejo Deus, mas eu sinto a presença deles. Aliás, eu vejo Deus, sim. Eu vejo Deus quando a gente vê homens e mulheres que vêm para essa casa, pela Câmara Municipal, com pensamentos positivos, pessoas que não se corrompem, pessoas que deixam suas famílias, que deixam seu dia a dia para pensar em um futuro melhor, mesmo sabendo que a nossa instituição passa pela pior crise da história. E hoje em dia, ser vereador, ser prefeito, ser qualquer agente político, parece ser até demérito. Por quê? Ao andar pelas ruas, algumas pessoas perseguem, as pessoas pensam que todos andam errado e muitas vezes querem jogar pedras. E eu quero aqui que todos entendam que nem todos são iguais. Existe sim um bom número de homens e mulheres que pensam em uma cidade melhor, em uma nação melhor, e essas pessoas estão aqui nesses dias. O que falta para a nossa cidade, o que falta para a nossa ação, não são políticos, mas pensadores políticos e estadistas. E qual que seria a diferença de um estadista por um político, vereador? O político, ele sacrifica o futuro por um momento, por uma quinquilharia, por algumas moedas jogadas às traças. Já o estadista, às vezes, sacrifica a sua popularidade no momento para ver um futuro melhor para os seus filhos e para os seus netos. É o caso de uma das principais funções nossas aqui, que é fiscalizar. Quando você fiscaliza, você não ganha aplausos, você não ganha elogios. Quando você fiscaliza, ao contrário, muitas pessoas ficam com raiva de você. E, inclusive, pessoas que deveriam ser beneficiadas com políticas que a gente está fiscalizando. Eu iniciei aqui o meu mandato em 2017, desenvolvendo um trabalho de fiscalização com o objetivo de melhorar as ações e políticas públicas no nosso município. E eu quero falar aqui um pouco. No início de 2018, iniciei meu mandato aqui em 2017, no início de 2018, eu fui diagnosticado com diabetes tipo 1. Foi um momento muito difícil para mim. E sempre tive claro para mim que os motivos, os sintomas da doença foram apressados pela situação que eu vivenciava no momento. Todos aqui lembram quando a gente tem alguns projetos polêmicos que causam uma dificuldade, um desconforto, e eu pensava que a situação que eu estava vivenciando, que os sintomas que eu estava vivenciando, era por causa desses momentos difíceis aqui nessa casa. E é duro perceber que quando o nosso trabalho de fiscalizar e denunciar algum projeto, alguma ação do município, que entendemos que não é a melhor para a cidade, nós sofremos sim perseguições. E isso não causa doença, mas qualquer preocupação que nós sofremos influencia sim na nossa saúde. E depois que eu descobri o diabetes, eu percebi que eu poderia transformar esse limão em uma limonada. Foi quando eu conheci várias outras pessoas na mesma situação que eu aqui no município. Descobrimos que o nosso município, cadastrados na farmácia, nós tínhamos mais de 1.600 pessoas com diabetes, um número que
com certeza é muito maior, porque pesquisas demonstram que 40% das pessoas que têm diabetes ainda não descobriram, porque geralmente as pessoas não fazem exames com frequência, e esse número hoje ele pode subir para mais de 2.000 pessoas. E como uma solução para melhorar o tratamento aqui, nós criamos aqui nessa casa a lei que cria o centro de referência da pessoa com diabetes. E nós temos lutado aqui para que seja regulamentado com todas as ações de cuidados para essas pessoas aqui no nosso município. Inclusive, ontem tive reunião com o secretário de Saúde, Geraldinho. O município vai fazer uma experiência a partir do próximo mês, que vai destinar o sensor livre para algumas pessoas estar utilizando e fazendo um teste com o sensor livre, que não vai precisar ficar furando a ponta do dedo todo dia, com o intuito aí de melhorar o controle da diabetes. Dentro dessa lei também, a gente colocou que o município teria que contratar uma equipe multidisciplinar, utilizar medicamentos mais modernos, nós temos medicamentos bem melhores hoje para a questão, e a questão da nova tecnologia para o controle de diabetes, como eu citei aqui, o sensor livre. Ainda em 2018, com o objetivo de retomar a construção de 22 casas na comunidade quilombola de Três Barras, o Programa Nacional de Habitação Rural, infelizmente nós acreditamos aqui em pessoas que vierem em nome do governo federal, e depois nós tivemos conhecimento que era um esquema falso montado aqui na nossa cidade. Tivemos pessoas aqui como representante do governo federal que apresentou um projeto de construção de casa, e a gente na luta para poder voltar e concluir as casas que estavam paradas na comunidade, eles apresentaram um projeto de construção, não somente para mim, mas apresentou aqui no município também pelo promotor de justiça, para o tenente aqui da Polícia Militar, para o prefeito, mas nenhum de nós confiamos que se tratava de um golpe. Quando nós descobrimos que se tratava de um golpe, fizemos denúncia na delegacia de polícia aqui, na delegacia da Polícia Federal, fizemos denúncia também no Ministério Público Federal, para que pudesse apurar e conseguir retomar o dinheiro que cobraram de taxa de algumas famílias aqui no nosso município. E nesse momento, eu parei de pagar, tinha comprado um lote, o primeiro lote que eu comprei na minha vida, parei de pagar o lote para poder devolver dinheiro para algumas pessoas que tinham sido lesadas. Eu não consegui devolver o dinheiro para todas as pessoas, mas eu devolvi o dinheiro para a maioria dessas pessoas. Algumas me procuraram e falaram comigo que não precisava mais devolver para elas, mas foi um dos momentos mais difíceis que eu estive aqui no meu mandato, porque algumas pessoas não entendem, e quando o político faz uma coisa, geralmente eles atacam, ele fez porque ele gosta de prejudicar. Então, eu ouvi muito isso, as pessoas falando, é culpa dele mesmo, foi ele que trouxe, ele sabia e tudo, e foi um momento muito complicado. Mas eu me lembro também de um momento muito bom, em que eu fui convidado, isso aconteceu nas comunidades de Três Barras, Buraco e Cubas, e na comunidade de Candeias, que são as comunidades quilombolas aqui do nosso município. Eu me lembro de um dia que a comunidade de Candeias me chamaram para conversar. Você tem como você vir cá amanhã para a gente conversar? Eu falei, tem. Fui até a comunidade de Candeias, mas já fui naquele mesmo. Vão me xingar também, vão falar muita coisa comigo. Mas assim que eu cheguei na comunidade de Candeias, eles estavam lá com café, prepararam um banquete lá, e a única coisa que eles me falaram foi assim, Sidnei, nós somos uma família. Então, quando você sofre, nós também sofremos. Nós te chamamos aqui para dizer que você não precisa preocupar com a gente, porque nós estamos preocupados com você. Então, é um momento também, no momento da dificuldade, que nós reconhecemos quem é a família, que nós reconhecemos quem importa com a gente, que por mais que nós lutamos aqui para melhorar, a gente pode cometer erro, a gente pode confiar em pessoas que, na verdade, nós não deveríamos confiar. Mas depois disso, o governo federal se mobilizou, depois de todas as denúncias que nós fizemos em relação a esse prejuízo que foi causado para todos aqui, inclusive, na data, eu peguei todo o meu salário e paguei para as pessoas que não teriam condições de pagar a taxa. Então, nessa mesma data, eu perdi todo o meu salário nessa situação. Mas depois disso, o governo se mobilizou, liberou os recursos para as casas que já estavam paralisadas, e assim foram retomadas e estão sendo concluídas agora. Hoje mesmo, meus assessores foram lá em Três Barras, pegar a assinatura da comissão dessas casas, que vai dar continuidade e finalização dessas 22 casas que estavam paralisadas lá na comunidade. Esse problema foi resolvido, mas em breve passaria também por outras situações complicadas como vereador. Fizemos uma denúncia em relação aos shows, aqui na época do jubileu,
que estava sendo utilizado irregularmente recursos da CEFEM para pagamento de artistas. A nossa cidade, hoje, e durante esse mandato todo que a gente fica olhando ali no site do MDS, tem mais de 2.500 famílias em situação de extrema pobreza. O que quer dizer que a única renda que essas famílias têm é o Bolsa Família. Está dando em quase 7 mil pessoas, então um município com 23 mil habitantes, quase 7 mil pessoas em situação de extrema pobreza. E essa que é para ser a prioridade do nosso município. A gente tem que fazer festa, sim? Tem que se divertir? Sim. Mas todas as pessoas é preciso ter um motivo realmente para comemorar. E nós temos mais de 2.500 famílias em situação de extrema pobreza no nosso município. Essas famílias não têm o que comemorar. E nós cobramos isso, porque a prioridade do CEFEM deve ser a saúde, a educação, a diversificação econômica e melhorar a vida dessas famílias que estão aí em situação de extrema pobreza, o que não estava sendo priorizado. Por isso nós fizemos a denúncia. O município ele foi penalizado no sentido de ter que cancelar alguns dos shows no nosso município, mas, porém, ainda nós não vimos uma política pública eficiente para poder melhorar a vida dessas pessoas. E nesse momento também, gente, da denúncia, não falei, mas eu recebia muitas mensagens no Instagram de pessoas xingando e com raiva de ter denunciado, que queria assistir o show, que queria ver o show do Gustavo Lima, e muitas vezes alguma dessas pessoas que estão ali na questão de extrema pobreza, mas queria ver o show. E, além disso, nós fizemos algumas denúncias em relação à educação também no nosso município. Inclusive na Escola Quilombola de Três Barras, que passou por um processo de municipalização, sem ao menos informar a comunidade. Teve um acordo da Secretaria de Educação com a Secretaria do Estado, e a comunidade não sabia do que estava acontecendo. Quando nós descobrimos, nós fizemos uma reunião. Quando nós descobrimos, nós fizemos uma reunião com o município aqui e com a comunidade para poder falar da situação da municipalização da escola, o que a comunidade concordou, mas mesmo assim, na reforma da escola, nós descobrimos que ia utilizar somente 49 mil e mexeria somente no telhado da escola. Uma escola que estava interditada há anos, com trincas na parede. Foi um momento que nós tivemos que fazer uma outra denúncia no Ministério Público Federal para que a comunidade tivesse uma reforma digna na escola, que não fizesse novamente uma reforma em que 1 ano, 2 anos depois ia precisar reconstruir. E nós conversamos com o prefeito também e conseguimos que fosse feita uma reforma melhor, melhorando a estrutura da escola lá na comunidade. Além disso, gente, por várias outras ações, até mesmo de fiscalização, de você apontar erro, de você criticar, de você pedir ao Ministério Público, porque o Ministério Público ele atua semelhante. O nosso mandato de vereador, a atuação do Ministério Público, muitas vezes é semelhante à do vereador, que é de fiscalizar. Então, muitas vezes, nós cobramos algo aqui que não é cumprido. Mas se a Constituição Federal diz que é uma política pública que o município deve fazer, quando a gente manda para o Ministério Público, o Executivo ele é obrigado a executar. Então, muitas vezes, nós temos que mandar, não é por querer, mas a gente tem que mandar essas ações para o Ministério Público para que a gente veja a nossa sociedade aí sendo atendida. Mas por essas e outras razões, eu nunca falei sobre isso aqui, mas foi um dos momentos mais difíceis também na minha vida. A minha mãe trabalhava numa escola e ela começou a ser perseguida nessa escola. Eu conversei na prefeitura com algumas pessoas separadas, mas nunca levei isso a público. E uma das coisas que a minha mãe disse um dia, que foi obrigada a ouvir, onde ela trabalhava, abre aspas, a senhora precisa entender o lugar da senhora, que é aqui lavando as vasilhas e limpando as salas, e não mostrando trinca da parede da escola para outras pessoas. Infelizmente, foi uma situação que a minha mãe teve que ouvir. E lembrando, gente, nós estamos falando de setor público. Setor público, qualquer pessoa que quiser criticar, ela tem o total direito, independente da função que qualquer profissional exerce aqui nessa Câmara, qualquer coisa que ele vê de errado, que ele precisa de melhorar, ele tem total direito de falar, preciso melhorar isso. Eu não concordo com isso. E, infelizmente, muitos outros profissionais no nosso município vivem esses momentos de perseguição. E eu vejo muitas das vezes, eu conheço muito bem o prefeito, eu vejo que essas perseguições, às vezes não partem dele. Que eu sei que ele não faz isso, que se ele fizesse, em muitos momentos
de atrito que eu tive com ele ia ter tomado algumas ações assim, mas parte de outras pessoas ali do município que não entenderam ainda o que é a gestão pública e o que é ser um funcionário público. No nosso executivo, na prefeitura da nossa cidade, nós ainda temos muitos bons profissionais. E eu acredito que os bons profissionais ali são a maioria, que trabalham, que dedicam a essa cidade, que são honestos. Mas, infelizmente, nós temos uma minoria ali que a intenção é outra. E essa minoria acaba estragando toda a gestão, e por isso nós vivemos numa situação muito difícil hoje em Conceição. Por isso nós precisamos mudar essa situação, e independente do cargo que o cidadão tem, ele tem o direito de criticar e de pedir a melhoria em qualquer órgão público aqui do nosso município. Para finalizar aqui, eu gostaria de dizer, nós tivemos muitas conquistas também no nosso mandato, como calçamento lá de todas as estradas lá do Distrito 3 Barra, Buraco e Cuba, quase todas as estradas. Hoje a gente vê várias dificuldades do especial de outros distritos, de outras comunidades chegar até a cidade. Lá dificilmente eles têm dificuldade. Conseguimos a aprovação de uma indicação aqui também do asfaltamento que liga Conceição ao distrito de Itapera, que foi aprovado aqui nessa casa. O município também atendeu, está atendendo, entendeu? E também outras ações que muito importante para a nossa cidade, que é a adesão do município ao SINAPI, que é o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial aqui no nosso município, e também a criação da Lei de Responsabilidade Social. Mas lembrando, gente, que toda lei e toda ação, todo requerimento que nós aprovamos aqui nessa casa, a gente depende também da ação do município para que possa se concretizar e para que possa apoiar a nossa comunidade. Então, gostaria de finalizar a minha fala aqui, pedir desculpa aí pelo tempo, aí, eu acredito que eu passei dos 5 minutos, mas a gente precisa avançar aqui nessa casa para que a nossa cidade melhore e que as pessoas tenham o direito, sim, de falar o que precisam, tenham o direito de criticar e que nós venhamos a ter uma fiscalização mais precisa, mais eficiente em relação ao Executivo. Como o projeto que nós votamos aí hoje do assessor da Corregedoria. Votamos a favor, sim, porque o controle interno ele precisa funcionar numa instituição. Nós tivemos até uma palestra de um professor da Assembleia Legislativa aqui um dia sobre a questão do controle interno. Se o controle interno funcionasse direito no nosso município antes, a gente não tinha tido tanto problema como nós tivemos nas empresas e nós não tínhamos tantas obras inacabadas